Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa estar agora dominando o seu coração e também o coração da sua família. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, ela é preciosa, gloriosa e maravilhosa. E nós vamos meditar agora na palavra de Deus e eu quero convidar você para participar. Pegue a sua Bíblia, convida a sua família e vamos participar de um culto de adoração e louvor a Deus. Antes nós vamos orar. Vamos orar, feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai, agora em nome do Senhor Jesus, pelo poder do sangue do Senhor Jesus, pela unção do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, revela-nos agora a Tua palavra, fala conosco e que a Tua palavra, que é poderosa, grandiosa e maravilhosa, possa produzir salvação, libertação e milagres em cada coração. Pai Santo, Deus eterno, em Cristo Jesus oramos. Amém e amém. Então pega a sua Bíblia, vamos abri-la em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, verso 1. Verso 1, vamos ler o verso 1 e o verso 6. Vamos ler o verso 1 e o verso 6. O nosso tema será a respeito da fé. Vamos tentar mostrar para você o que é fé. O que é fé através da Bíblia. E o escritor de Hebreus, que eu creio que foi Paulo, ele diz aqui no verso 1 o que é fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Agora o verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e Ele é o galardoador dos que o buscam. Então aqui nesses dois versos já tem uma definição maravilhosa do que é fé. O que é fé? É o firme fundamento. Eu quero chamar a sua atenção para essa palavra, fundamento. A nossa vida espiritual tem que estar fundamentada na fé. Ela tem que estar alicerçada na fé. Você está entendendo? Olha, alicerçada, construída através da fé. Então a fé, nós encontramos fé, crer, confiança, esperança, de Gênesis a Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse, aqueles que se aproximam de Deus, aqueles que querem servir a Deus, agradar a Deus, têm que ter fé em Deus, porque Ele é o galardoador. Galardão é presentes. Através da fé nós somos galardoados por Deus. É impossível, olha aqui, olha o verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Então o princípio básico da fé é você crer em Deus. É o princípio básico. Você tem que crer na existência de Deus, você tem que crer no poder de Deus, na graça de Deus revelada em Cristo Jesus. O capítulo 12, aqui no verso 2, que veja a sua Bíblia, vira uma página. O verso 1 e 2, Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Portanto, nós também que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Agora o verso 2. Olhando para Jesus, o autor
autor e consumador da nossa fé. Autor, consumador da nossa fé. O qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à direita de Deus. O escritor de Hebreus, olha, o tema dele aqui, o escritor de Hebreus, que foi Paulo, ele dá muita ênfase na fé. Todo o capítulo 11 trata a respeito dos heróis da fé. Tiago também no capítulo 2, ele discorre sobre a fé. Então a fé é um tema muito importante. O tema da carta de Romanos, que Paulo também escreveu, é a justificação pela fé. Então veja como que a fé é importante. Importantíssima. A fé é o firme fundamento. É o alicerce. É o alicerce. É o firme fundamento. Em quem nós estamos construídos, edificados. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Jesus, nos 4 evangelhos, ele fala muito sobre fé. Muito. Quando fala-se de fundamento, dentro do Sermão da Montanha, no capítulo 7, a partir do verso 24, abra sua Bíblia. Mateus capítulo 7, a partir do verso 24, Jesus conta a história de 2 homens. Um construiu a sua casa sobre a areia. Não teve fundamento. Não teve alicerce. Olha, não teve alicerce, não teve fundamento. O outro construiu a sua casa sobre a rocha. Ele cavou a terra até encontrar a rocha. Nos tempos bíblicos, o alicerce de qualquer construção era encontrar a rocha. Eles removiam a terra, removiam a terra e começava a construção sobre uma rocha. Sobre uma rocha. Cavavam até encontrar a rocha. E a partir desta rocha começavam a construção. E Jesus diz que a tempestade veio, o vento assoprou forte, a casa que estava construída sobre a areia, que não tinha fundamento, que não tinha alicerce, ela caiu, ruiu, e foi grande a sua queda. Agora a casa que estava construída sobre a rocha, agora presta atenção, olha. A casa que estava fundamentada, construída sobre a rocha, o vento também veio, a tempestade também veio, mas esta casa permaneceu firme, inabalável, e não caiu. É o Salmo 125. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes em volta de Jerusalém, que estão ali inabaláveis, firmes. Aqueles que confiam no Senhor são como montes inabaláveis. A tempestade veio, a casa permaneceu firme. Então preste atenção nesta verdade. O Senhor Jesus, Ele quer que você tenha fé. Agora tem um detalhe muito importante, não divida a sua fé. Tem muita gente que diz que tem fé. Olha, eu tenho fé em Deus. Mas na sua casa tem um altar ali com vários deuses, vários deusas, várias imagens. Ele divide a sua fé, deposita a sua fé numa imagem, na outra, e depois abre a boca e diz: eu tenho fé em Deus. Meu irmão, minha irmã, olha, preste atenção, você não pode dividir a sua fé. Tem muita gente que não alcança milagres, bênçãos de Deus, porque dividem a sua fé. Uma fé dividida, ela é fragilizada.
Não divida a sua fé. Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé. Você está entendendo? Imagem nenhuma, santo algum é o criador da fé. Não, e não, e não, e não, e não. O criador da fé, o consumador da nossa fé é o Senhor Jesus. E ele comprou para nós essa fé gloriosa na cruz do Calvário. Esta fé que o Senhor Jesus, ele outorga a todos nós é através do seu sangue. O sacrifício na cruz. Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé. Então você tem que entender esta verdade. Alicerçar a sua construção na rocha que é o Senhor Jesus. Fundamentar a sua vida espiritual, a sua vida familiar, a sua vida profissional, financeira, através da fé em Cristo Jesus. Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, Pedro mostra que Jesus é a pedra angular, é a pedra principal da esquina, é aquela em que toda a edificação está fundamentada. Olha que coisa gloriosa. Jesus é a pedra, é a rocha. A igreja é edificada em Cristo Jesus, que é esta pedra. No capítulo 16, no verso 18 de Mateus, Jesus disse para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra que sou eu, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que é fé? É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Verso 1 de Hebreus capítulo 11. Agora o verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então você tem que ter uma vida de fé. Confiar inteiramente na graça de Deus revelada em Cristo Jesus. Capítulo 12 de Hebreus, verso 2. Ele é o autor e consumador da nossa fé. O justo viverá pela fé. Olha que coisa gloriosa. Abacuque capítulo 2, verso 4. Abacuque já diz: o justo viverá por fé. Viverá pela fé. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, no verso 17, o justo viverá da fé. Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 3, no verso 11, o justo viverá da fé. Hebreus capítulo 10, verso 38, o justo viverá da fé. Olha que coisa gloriosa. Meu amado irmão, minha amada irmã, tenha sua vida alicerçada através da fé em Cristo Jesus. Uma fé inabalável. Uma fé inabalável. Uma fé que permanece. Não desista da sua fé, não desista. Lucas capítulo 18, verso 8. Abra a sua Bíblia, Lucas capítulo 18, verso 8. Olha o que o Senhor Jesus diz em Lucas capítulo 18, verso 8. Capítulo 18, verso 8. Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Quando o Filho do Homem voltar, Jesus está prestes a voltar. Será que ele vai achar fé na terra? Efésios capítulo 2, verso 8. A nossa salvação é exclusivamente pela fé
na graça de Deus revelada em Cristo Jesus. O justo viverá da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E eu quero te perguntar, como que está a sua fé hoje, agora? Jesus está dizendo aqui, ó, quando vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Infelizmente, as pessoas hoje, eles têm muita fé no dinheiro, na ciência, na força física, na força do intelecto. Tem muita gente que tem muita fé na filosofia, muita fé. Tem muita gente que tem tanta fé que eles abandonam a fé em Cristo Jesus, que é o fundamento da nossa fé. O fundamento, o alicerce da nossa vida é a nossa fé em Cristo Jesus. Eu tenho fé em Cristo Jesus? Tenho. Aí eu tenho também fé na ciência, é óbvio. É óbvio. Eu tenho fé também no intelecto humano, na inteligência humana. Eu tenho fé também na força física. Eu posso trabalhar, eu tenho fé, eu vou trabalhar. Então, mas a nossa fé tem que estar alicerçada em Cristo Jesus. Se a nossa fé, primeiro, não estiver alicerçada, fundamentada em Cristo Jesus, a nossa fé será em vão. Você está entendendo? O fundamento da fé é o Senhor Jesus. O alicerce da nossa vida espiritual, familiar, financeira, profissional, é o Senhor Jesus. Então tem muita gente que abandonam a fé em Cristo Jesus. Quando o Filho do Homem voltar, ele encontrará fé na terra? Se você não estiver fundamentado na fé em Cristo Jesus, você não vai morar no céu. Efésios capítulo 2, verso 8. A nossa salvação é pela fé na graça de Deus revelada em Cristo Jesus. Você está entendendo? Um dos objetivos de Satanás é tentar roubar a nossa fé. O apóstolo Pedro, Jesus alertou o apóstolo Pedro no capítulo 22 de Lucas, verso 31. O Senhor Jesus disse para Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas Pedro, Simão, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Para que a tua fé não desfaleça. E tu, Pedro, quando estiver com a sua fé fortalecida, quando te converteres, ajuda os teus irmãos a ter fé. Ô Pedro, Satanás quer roubar a tua fé. Infelizmente tem muita gente que até diz: eu não tenho mais fé. Satanás roubou. Ah, não, eu não acredito mais em Deus. Não acredito. Não acredito mais na Bíblia. Não acredito mais em igreja. Não acredito mais. Não acredito. Satanás está roubando a sua fé, meu irmão. Jesus advertiu Pedro: Pedro, Satanás quer roubar a sua fé. Satanás quer matar a sua fé. Você está entendendo, meu irmão? Permaneça firme na fé, em Cristo Jesus. Alicerce a sua vida, fundamente a sua vida em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O justo viverá por fé. Uma fé
forte, uma fé abençoada, uma fé fundamentada em Cristo Jesus, uma fé inabalável. Aquele que perseverar até o fim na fé será salvo. Quem não perseverar até o fim não será salvo. Os heróis da fé aqui de Hebreus capítulo 11, eles passaram por muitas adversidades. Depois nós vamos analisar a fé desses heróis da fé. Eles permaneceram firmes na fé. Firmes, não arredaram o pé, não desistiram. Hebreus 10, 38. Hebreus 10, 38. Dê uma olhada aqui, olha. Abra sua Bíblia, Hebreus 10, 38. Nós já falamos. Hebreus 10, 38. Hebreus 10, 38. Olha o que a Bíblia diz. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, voltar atrás, a minha alma não tem prazer nele. O justo viverá da fé. E ele não pode recuar. Se ele recuar, se ele desistir, a minha alma não terá prazer nele. Deus não terá prazer naqueles que desistem, daqueles que recuam. Agora, Mateus capítulo 6, verso 30. Vamos analisar aqui alguns versos aqui, só para você entender um pouco mais a respeito da fé. Capítulo 6, verso 30, dentro do Sermão da Montanha, Jesus diz assim: pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Tem gente que tem uma fé pequenininha, é uma fé fragilizada. E Jesus está mostrando aqui, ó, olhem para os lírios do campo, olhem para os pássaros, olhem para toda a criação de Deus. Não vos andeis inquietos, não andeis aflitos, angustiados, porque tudo isso vai apequenar a sua fé, vai diminuir a sua fé. Homens de pequena fé, creiam na grandiosidade, no poder de Deus. Homens de pequena fé. No capítulo 8, aqui no verso 28, no capítulo 8, verso 26, e disse-lhe Jesus: por que temeis, homens de pequena fé? Jesus estava atravessando o mar da Galileia e de repente uma grande tempestade, os discípulos ficaram com medo, desesperados. Mas Jesus estava no barco. Não era para eles ficarem com medo, com dúvida, desesperados. Acordaram Jesus, Jesus olhou para eles e falou: homens de pequena fé, vocês não estão vendo que eu estou no barco? Jesus repreendeu o vento e o vento cessou. Jesus repreendeu o mar e o mar se acalmou. Aí depois os discípulos perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meu irmão, minha irmã, você tem que permanecer firme na fé, mesmo enfrentando uma tempestade, um vendaval. Lembra de Mateus capítulo 7? A partir do verso 24, a casa alicerçada na rocha, fundamentada na rocha, o vento pode soprar, a tempestade pode vir, mas essa casa permanece firme, inabalável. Jesus repreendeu os discípulos: homens de pequena fé, vocês não estão vendo aqui que eu estou no barco? Capítulo 14 aqui de Mateus, no verso 31, olha o que Jesus disse para Pedro: homem de pequena fé, por que duvidastes? Novamente no mar da Galileia, uma tempestade, Jesus andando sobre o mar, Pedro
pediu para Jesus ir ao seu encontro, e Pedro desceu do barco e foi, mas Pedro teve medo, Pedro teve dúvida e começou a afundar. E Jesus falou para Pedro: Pedro, homem de pequena fé, por que duvidastes? Meu irmão, não duvide do poder do Senhor Jesus, da graça do Senhor Jesus sobre a sua vida. Aqui no capítulo 15, a mulher cananeia, Jesus olhou para ela no verso 28, capítulo 15 de Mateus, verso 28, Jesus falou para ela: mulher, grande é a tua fé. E a filha dela foi liberta, imediatamente liberta. Ela clamava pela sua filha: mulher, grande é a tua fé. Qual é o tamanho da sua fé? Jesus repreendeu os discípulos várias vezes, repreendeu a Pedro, homem de pequena fé. Jesus exaltou a fé da mulher cananeia: ó mulher, grande é a tua fé. Como que está a sua fé? Eu quero te perguntar, como que está a sua fé? Ela é pequenininha, é frágilzinha, uma fé cheia de dúvida, cheia de medo? Ou você tem uma fé firme, inabalável em Cristo Jesus? O Senhor Jesus, ele mostra aqui, nos 4 evangelhos, milagres acontecendo através da fé. Milagres acontecendo através da fé. Capítulo 5 de Marcos, verso 34. Filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Filha, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Você está entendendo? Olha a importância da fé. Filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada. Ainda no capítulo 10 aqui de Marcos, no verso 52, o cego de Jericó clamou a Jesus, gritou por Jesus, e Jesus o socorreu, e depois Jesus falou para ele, verso 52, Marcos 10, 52, vai, a tua fé te salvou, vá, a tua fé te curou, vá, a tua fé te salvou. Como que está a sua fé? Você anda mais por fé ou pela vista? Segundo aos Coríntios capítulo 5, segundo aos Coríntios capítulo 5, abra sua Bíblia junto comigo. Segundo aos Coríntios capítulo 5, verso 7. Porque andamos por fé e não por vista. Andamos por fé e não por vista. Mas por quê? Por quê? O verso 18 do capítulo 4 de 2 aos Coríntios responde: andamos por fé e não por vista. Mas por que? Você pode perguntar, por quê? Aí Paulo responde para você, olha: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Entendeu? Andamos por fé e não por vista. Porque as coisas que nós vemos são temporais. Mas as coisas que Deus tem preparado para nós são coisas eternas, gloriosas, que os olhos não veem, mas o coração vê. É por isso que nós andamos por fé. Andamos por fé e não por vista. Você quer que eu explique mais? O que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que se não veem.
Aqueles que se aproximam de Deus têm que ter fé. Fé no poder de Deus, na existência de Deus. E aqueles que têm fé em Deus são galardoados por Deus. Quem sabe você não tem recebido muito de Deus porque o seu coração está cheio de dúvida. O seu coração está com medo. Você vê as coisas acontecendo e fica angustiado, aflito, aflita. E depois você coloca a culpa em Deus. Ó Deus, por que aconteceu isso? Por quê? Aí Deus olha para você e fala: meu filho, minha filha, é porque você não anda por fé. Se você andasse por fé, eu te abençoaria muito mais. Eu te abençoaria muito mais. O justo viverá pela fé. Abacuque 2:4, Romanos 1:17, Gálatas 3:11, Hebreus 10:38, o justo viverá pela fé. E através da fé, ele é salvo, ele é abençoado, ele é curado, ele tem a sua vida edificada em Cristo Jesus. Olha, os benefícios da fé são inúmeros. Inúmeros. No próximo domingo, nós vamos continuar neste tema. É impossível pregar uma mensagem só na Bíblia sobre fé. No próximo domingo nós vamos continuar. Para que você tenha a sua fé alicerçada, construída, fundamentada em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, honra agora a fé dos nossos corações, que tenhamos uma fé robusta, que tenhamos uma fé fundamentada na Tua palavra, uma fé fundamentada na bendita pessoa do Senhor Jesus. Pai Santo, Deus eterno, honra a fé do coração do Teu filho agora, da Tua filha, e dá vitórias agora, dá libertação agora, dá livramentos agora, opera milagres agora, em Cristo Jesus, Pai. Com gratidão e louvor nós oramos. Amém e amém. Deus te abençoe e muito obrigado pela sua atenção.